Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso retiro espiritual Um Novo Tempo. Meu nome é Cristiane Bastos, sou filha e serva de Deus. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma temática muito interessante: o autoconhecimento e a autoestima. Ontem vocês tiveram o privilégio de assistir com o Sidney a temática do desânimo. E é caminhando nessa mesma linha que hoje a gente vai trazer um pouco dessa temática para poder fazer uma grande reflexão com todos vocês. E é com essa certeza que eu venho hoje pedir a unção do Espírito Santo, para que ele possa verdadeiramente abrir o meu coração, abrir o seu coração, para que tudo que aqui possa ser dito possa de alguma forma servir para o nosso crescimento espiritual. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, a nossa temática de hoje é uma temática muito interessante porque ela transita por vários caminhos, principalmente por um caminho primordial ao nosso crescimento espiritual, que é falar do autoconhecimento, né? Hoje eu vim aqui dialogar com vocês de uma forma de um bate-papo para a gente poder repensar, né? E trazer a nossa luz o que verdadeiramente é o autoconhecimento e o que ele representa de fato na nossa trajetória em busca de uma espiritualidade maior. E aí eu gostaria de iniciar essa fala hoje com vocês trazendo uma parábola. A parábola da moeda perdida, de Lucas 15, do versículo 8 ao 10. Nessa parábola, Deus nos oportuniza um encontro com Ele. Deus age como uma mulher que procura algo, revira toda a sua arca, coloca as cadeiras em cima da mesa, põe tudo ao seu redor de forma pavorosa, para procurar o que foi perdido. Deus nos submete a um aperto, a uma situação de crise, na qual Ele vira a casa de cabeça para baixo à procura da moeda. Procura do seu centro, da sua imagem original, imagem que criou de si mesmo. Nós constantemente estamos em busca do nosso centro, da nossa imagem original, da imagem que criamos de nós mesmos. E aí Santa Teresinha traz para nós uma reflexão muito interessante. Eu sou o que Deus pensou para mim? Você é o que Deus pensou para você? Nós vivemos em um mundo frenético, em busca de muitas coisas, né? Constantemente nós estamos querendo algo, nada nos satisfaz. É tanto barulho, é tanto tumulto que nos tira o tempo todo do centro. E para que tudo isso? Por que tantas inconstâncias? Por que tantas buscas incessantes? Porque na realidade nunca sabemos para onde verdadeiramente queremos ir, qual o caminho que devemos seguir, porque nos encontramos constantemente nesses conflitos interiores. E aí a gente para um pouquinho para pensar, e aí eu trago uma reflexão também aqui para que a gente possa juntos, né, dialogar sobre isso, que é uma fala de São João da Cruz, que traz para nós a seguinte fala: o autoconhecimento é fundamental para chegar ao conhecimento de Deus. Sim, o autoconhecimento ele é fundamental para chegar ao conhecimento de Deus. Toda vez que a gente de alguma forma consegue, né, estar em contato com nós mesmos e de alguma forma a gente poder vasculhar o mais profundo do nosso ser, é um momento em que a gente consegue fazer um contato íntimo com Deus. É um momento em que nós nos colocamos disponível
a escuta daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele traz para nós. E aí eu fico pensando, né? Como trilhar esse caminho? De que forma a gente pode ter essa experiência tão agradável, né? Tão dócil com o Senhor? Através da oração. A oração é a única forma que nós temos de verdadeiramente ter esse encontro com o Senhor. É o momento que nós podemos nos silenciar, é o momento que nós podemos nos perceber e dar conta de quem somos. E aí, nesse momento, a gente poder ter um diálogo, um verdadeiro encontro. E aí eu fico pensando, né? Que busca é essa? A busca ou melhor, sede é quando a minha alma ela tem sede de Deus. A minha alma ela clama por Deus. Ela necessita da presença de Deus. E quando eu, com a docilidade do Espírito Santo, eu me deixo ser sensível por essa busca e por essa sede verdadeira da minha alma, é o meu verdadeiro encontro com Deus. Nesse momento, eu queria partilhar com vocês uma experiência que eu tive ainda muito pequena, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, 5 anos de idade, né? 5 anos de idade é a idade em que a gente está na consolidação da confiança, é o momento em que a gente tem a ludicidade muito aflorada, o imaginário, né? O infantil, onde a gente viaja dentro dele. As nossas fantasias estão a 1000 por hora. Pois é, eu com 5 anos de idade, eu morava em uma pequena cidade que se chamava Cristalina, em Goiás. E nessa cidade tinham muitos pinheiros, né? E pinheiros e o chão eram muitas pedras, cristais, enfim. E eu um dia andando, né, por aqueles caminhos daqueles pinheiros, eu tive 3 grandes questionamentos na minha vida. Na realidade, questionamentos bastante filosóficos. Primeiro, eu queria saber quem eu era, da onde eu tinha vindo e quem havia me criado. E esses questionamentos me trouxeram grandes reflexões, porque foram na realidade a minha grande experiência com Deus. Naquele momento, é óbvio que eu tinha sido gerada por um pai e por uma mãe, mas não era isso que eu queria. Eu queria algo maior, porque eu sabia que existia algo maior, que alguém muito grande, muito importante na minha cabeça de criança de 5 anos de idade, havia me criado. E que na realidade, naquele mundo em que eu estava, eu tinha algo a fazer, que eu não sabia muito bem o que era. Havia um propósito para a minha vida, naquele momento, enquanto criança, né? Que com pequenas perspectivas, mas que tinha um imaginário muito fértil, eu acreditava que havia algo muito grande para a minha vida e que tinha alguém que era muito responsável por aquilo. Eu passava por um momento muito difícil naquele momento, né? Os meus pais haviam se separado, eu havia ficado distante da minha mãe, do meu pai também, estava na casa de parentes próximos, né? Junto com a minha avó. Imagina como é que aquela criança naquele momento, estabelecendo a sua confiança, e naquele dado momento a sua confiança era direcionada para algo maior, para alguém maior, que era Deus. Foi uma experiência única para a minha vida. Naquele momento eu tive a grande experiência de um encontro muito grande com Deus. E por aí eu fui caminhando. E quando a gente fala sobre essas experiências, né, que a gente traz dentro de uma trajetória do nosso íntimo e a gente vai se reconhecendo dentro das nossas mazelas, quem de nós não temos mazelas, né? Não temos coisas as quais nós olhamos ao espelho e muitas vezes não queremos reconhecer. E aí quando eu falo disso, dessa busca interior, desse contato comigo mesma, eu, Cristiane, onde eu posso levar alguns questionamentos como, por exemplo, o que Deus pensa de mim? O que Deus quer de mim? Quais são os propósitos que Deus tem para a minha vida? Qual é a minha verdadeira missão? Para que eu vim a esse mundo? O que de fato
eu tenho a oferecer? Quais são os meus dons? Quais são os meus carismas? Quais são as minhas habilidades? Porque Deus nos prepara dessa forma. E quando a gente caminha dentro da trajetória do autoconhecimento, a gente se depara com algo um pouco maior, que é a nossa autoestima, né? Quantos de nós temos a nossa autoestima tão pequenininha? Quantas vezes ouvimos que não somos capazes, não somos bons o suficiente, que não conseguimos atender a determinada demanda do que o mundo nos promove ou nos favorece, mas esquecemos de que fomos criados e somos verdadeiramente amados por Deus. E se Deus nos criou e nos ama, o que mais nos falta? E aí, pensando nisso, e que eu trago para vocês uma grande reflexão. Eu, Cristiane, preciso me aceitar como sou, da forma que Deus me criou. Ora bolas, né? Eu não posso ficar pensando em que eu gostaria de ter uma voz belíssima e cantar divinamente bem, como o Luiz, o meu marido, canta. Ou melhor, ter uma impostação de voz perfeita ao falar, como a Conceição faz. Ou mesmo como o Cisne, com todo o seu carisma, o seu cuidado, da forma que ele conduz de forma fraternal e paternal todo um grupo de pessoas a qual se chega a ele. Ou melhor, como Roberto, que é abençoado com todo o seu intelecto, né? Para poder absorver conhecimentos e passar com tanta maestria o seu conhecimento. Sim, mas eu sou Cristiane, criada e amada por Deus, com as minhas habilidades e competências, com os meus talentos, com aquilo que Deus me formou. E é dessa forma a qual Ele me formou para serviço, para a obra e o reino dEle. E é dessa forma que eu tenho que me colocar. E eu tenho que me reconhecer e agradecer que esse Deus tão grande foi capaz de me criar e de me amar da forma que eu sou. Como posso eu ter a minha autoestima tão pequena? Eu tenho que agradecer o Deus de amor, o Deus de bondade, que de alguma forma me criou e me habilita a tantas coisas belas. E dessa forma, quando a gente conhece, nós verdadeiramente reconhecemos essa maestria de Deus na nossa vida, a gente consegue ser melhor. Melhor no sentido de se dar o melhor. Porque a partir do momento que eu reconheça o senhorio do Senhor na minha vida, eu consigo servir melhor ao outro. Eu consigo me aceitar e dessa forma eu consigo ser instrumento do Espírito Santo. E ainda caminhando dentro dessa linha, né? Porque a gente não deixa de pensar o porquê do autoconhecimento, o porquê da autoestima, que fazem parte da construção na nossa humanidade. Sim, humanidade essa que se busca uma divindade, mas para que a gente possa seguir um caminho que é um caminho direcionado, que muitas vezes não é o meu desejo, a minha vontade, mas sim a vontade de Deus para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, ficaria horas aqui conversando com vocês e falando sobre essa temática, que eu acho que tem muitas coisas para a gente poder falar e dialogar. Mas eu gostaria de fazer algumas sugestões para vocês durante essa semana, que nós pudéssemos nos preparar para essa busca interior, nós pudéssemos nos preparar para o autoconhecimento. Como é que eu posso fazer isso? Em busca de orações, né? Eu tirar o meu dia, a minha semana, para fazer as minhas orações diárias, aquelas às quais eu já estou habituada, e possa de alguma forma também buscar algo novo. Eu sugeria para vocês algo que foi assim muito bom para a minha caminhada, né? Primeiro foi o livro do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Esse livro fez muito parte do meu crescimento, da minha construção no meu autoconhecimento. Eu super indico. Logo em seguida, e dentro dessa caminhada, eu tive a experiência com o mesmo autor, né? Utilizando exercícios espirituais para o dia a dia, onde ele trabalha com o evangelho do dia, com
salmos do dia, né? E aí ele vai fazendo um trabalho interior com cada um de nós, que é bem interessante. E aí eu trago também como mais uma contribuição para a nossa vida, um livro do Felipe Aquino que ele fala sobre os santos, os quais eu tirei aqui falas de São João da Cruz, de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, que podem ajudar muito na nossa caminhada do autoconhecimento. E eu não poderia deixar de falar de alguém que foi muito especial para a minha vida, que num outro momento eu posso compartilhar com vocês, que foi o Miguel Rush. Foi um padre redentorista que passou pela minha vida e pela vida da minha família através de um livro que ele escreveu, A Valorização da Pessoa Humana, que falava da autoestima também. Hoje o Miguel não se faz vivo no meio de nós, já faleceu, mas é alguém muito especial e que deixou uma contribuição muito grande para a minha caminhada de autoconhecimento e a busca mesmo de conhecer um pouquinho mais sobre a autoestima. Um beijo no coração de vocês, meus queridos, e não deixem de curtir o nosso canal e de amanhã estarem aqui conosco para ouvir a nossa irmã Conceição falar para nós sobre fé e esperança e que a gente possa dar continuidade a todas essas nossas partilhas, de forma que eu possa também crescer e que você também possa crescer. Crescer para a honra e glória do Senhor no Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você.